Olá, estamos de volta aqui com a nossa leitura, Diálogos sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, o despertar da consciência. E hoje vamos iniciar, já aqui com uma premissa bastante importante para que a gente reflita sobre o nosso Dharma. E o nosso Dharma principal é o Dharma da alma, é o Sanatana Dharma. Eu sou uma alma e eu sou Sat Chit Ananda. Eu sou eterna, cheia de conhecimentos e bem-aventuranças. E toda alma, ela é serva de Deus. Ela deve servir a Deus em amor, devoção e gratidão, entregando todos os serviços devocionais aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o todo sol atrativo e atraente na filosofia védica. Então, vamos começar aqui com uma premissa. A busca por ganhos materiais, motivada pelo desejo de satisfazer os próprios sentidos, não passa de uma armadilha que distrai a pessoa do verdadeiro objetivo, que é o crescimento espiritual. Então, nós estamos aqui nesse mundo material e achamos que devemos estar aqui para sermos ricos, opulentos, para viver buscando o prazer dos sentidos, o gozo dos sentidos, viver aqui para ganhar dinheiro, para ser rico. E esses objetivos materiais, eles nos desviam do nosso Sanatana Dharma, que é, eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, como eu já falei, e o meu objetivo é atingir o céu espiritual, ou seja, eu estar localizada nesse céu espiritual, que é justamente a consciência de Deus, a consciência de Krishna, onde eu, consciente de Deus e de Krishna, Deus é Krishna, na filosofia védica, eu posso me ocupar a serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. E tudo mais será acrescido. Eu escuto sempre do meu mestre que ele cita um verso da Bhagavad Gita, que o verso da Bhagavad Gita nos diz, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, que se você dá 3 passos em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a você. Aliás, é Srila Prabhupada que diz isso. De acordo com o verso, né? Eu estou em você, você está em mim. Krishna diz no verso. E Srila Prabhupada diz, se você dá 3 passos em direção a Krishna, Krishna dá 10 passos em direção a você. E ele vai preservar o que você tem e vai lhe dar o que está faltando. Mas o meu mestre espiritual, ele diz que às vezes a gente fica achando que Deus vai nos dar riqueza, vai nos dar fama, um monte de coisa, um monte de qualidades que ele tem infinitamente. E que nós podemos possuir limitadamente. E que a gente quer se aproximar de Deus, por quê? Porque a gente precisa resolver os nossos problemas materiais e Deus, ele é obrigado a nos dar aquilo que exatamente a gente quer. Tudo errado. Nada disso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para desenvolver a consciência de Deus e usar o nosso Dharma, a nossa capacidade que nós temos, para servir a Deus a serviço devocional. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 9, significado. Este ciclo de deveres ocupacionais inclui a assim chamada religiosidade, seguida de ganho material, e o ganho material seguido da satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados. Aqui fica um alerta contra a superficialidade na prática religiosa. O foco em recompensas materiais desvia a pessoa do caminho espiritual autêntico, que substitui a satisfação dos desejos mundanos temporários pela busca de uma felicidade mais elevada e duradoura. Então, aqui, essa escritura sagrada chamada Bhagavatam traz o desenvolvimento de todo ser que vem aqui à Terra, que é desenvolver seu Dharma, a religiosidade, você Kama, Artha, Dharma, Kama, Artha e Moksha. Ou seja, o que é que essas palavras têm a ver? Que a gente vem para cá para desenvolver a religiosidade, para a gente desenvolver o progresso material, para a gente
com o desenvolvimento do progresso material, a gente quer gozar os sentidos, mas a gente não pensa que a gente precisa sair desse ciclo, que é um ciclo que nos prende aos nascimentos e mortes nesse mundo material. E aí a gente vai viver numa fake religião, ou seja, uma superficialidade na prática religiosa, só pensando, eu estou aqui praticando minha religião e Deus vai me compensar, mas não é assim que acontece. Muitas vezes Deus vai lhe dar o que está faltando. O que é que está lhe faltando? Está faltando você retirar o orgulho de você, você tirar a ganância, você tirar a luxúria, você tirar a ira, você pegar a vassourinha, varrer de você. Essas ferramentas que não vão te levar a você ter uma consciência clara e se auto-iluminar em direção a Deus. Por isso que ele chama aqui a superficialidade da prática religiosa. Então, se está faltando isso em você, Deus vai fazer com que você pratique essas ferramentas que te faltam para que você possa, certo? Você possa ultrapassar essas impurezas, se purificar. Aí, no caso, a gente às vezes precisa adoecer para que coloque para fora essas impurezas. E a gripe é uma limpeza. A virose é uma limpeza, né? E quando a gente se limpa, a gente fica mais puro. E Shila Prabhupada diz, pureza é a força. E assim, quando a gente fica puro, a gente vai buscar o que realmente importa, que é desenvolver esse estado de libertação, para que a gente se liberte com essa consciência de Deus, desses sentidos materiais, que nos ocupam e nos desviam do verdadeiro sentido da vida, como foi dito, que é como uma armadilha que distrai a pessoa do verdadeiro objetivo, que é o crescimento espiritual. Nós não estamos aqui para crescer materialmente, nós estamos aqui para ter uma vida simples, com um pensamento elevado em consciência de Deus. Mas não é o fato que certos ganhos materiais naturalmente acompanham as práticas do Dharma? Meu mestre espiritual responde, sim, certos ganhos materiais acompanham as práticas do Dharma. Não é nossa intenção negar que ganhos materiais acompanham as práticas do nosso Dharma, da nossa missão. Na verdade, várias declarações escriturais védicas deixam claro que o cumprimento do Dharma gera artha, prosperidade material. Então, Dharma, artha, kama e moksha. São os 4 estágios, que naquela hora eu me enrolei um pouco para falar, mas agora veio, Krishna trouxe para a minha mente para que eu pudesse falar direitinho. Então, o Dharma gera artha, o meu Dharma gera a minha prosperidade material, enquanto artha, a prosperidade material, facilita o gozo dos sentidos. Mas aí é onde a gente se enreda. A gente fica preso nesse gozo dos sentidos, achando que a gente veio aqui para a Terra, para esse mundo material, esse planeta intermediário, que tem toda a possibilidade da gente se iluminar e sair daqui, ou se degradar e descer para regiões inferiores, e assim a gente jamais se libertar desse ciclo de samsara, que é o ciclo de nascer, morrer e renascer. Então eu vou ler aqui novamente o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 10, que é outro livro, além da Bhagavad Gita. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Pronto. Eu não precisava mais ler mais nada, vou ler mais uma vez. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Então, eu vim para cá para, por exemplo, se Deus me dá condições financeiras, eu tenho que comprar livros, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que fazer dakshinas financeiros para os mestres, para que eles possam ter a liberdade de transitar mais e melhor e levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, eu tenho que chegar aqui, nesse plano material, e eu tenho que colocar-me à disposição da minha saúde material, da minha opulência material, no sentido de me autopreservar, para que eu possa, com esse objetivo da autopreservação, eu possa utilizar todo esse processo para que eu possa indagar acerca de Deus, que é a verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Então, mas a gente faz totalmente o contrário. Por isso que a gente se enreda, a gente não tem foco, a gente não tem força,
a gente não sabe o que fazer, o que não deve fazer, a gente se preocupa demasiadamente com coisas materiais. Então, o ganho material não é o propósito verdadeiro da execução do seu Dharma. O ganho material não é o seu Dharma. Tampouco o ganho material deve ser utilizado para o gozo dos sentidos. Se não é o meu Dharma, se eu não estou aqui para isso, então como é que eu vou utilizar a minha prosperidade financeira nesse sentido? Para o meu crescimento espiritual, como foi dito lá em cima, na leitura, né? Vou ler de novo. A busca por ganhos materiais, motivada pelo desejo de satisfazer os próprios sentidos, não passa de uma armadilha que distrai a pessoa do seu verdadeiro objetivo, que é o crescimento espiritual, e não outra coisa deve ser a meta dos nossos trabalhos, que são os trabalhos de desenvolvimento da consciência, do Dharma, da alma que sou eu, neste corpo condicionado. Então, o que um seguidor do Dharma deve fazer caso ele receba ganhos materiais? Vamos ver. Se a gente tem ganhos materiais, o que é que a gente deve fazer? Deve renunciar? O buscador sincero não precisa necessariamente renunciar aos ganhos materiais, mas deve adotar uma atitude de desapego e usá-los de maneira sábia e devocional. Use os seus ganhos, a sua prosperidade material, para adotar uma atitude de desapego. Não, eu tenho, mas não é meu, é de Deus. Você tem que repetir isso para você diariamente. Tudo que eu tenho aqui ao meu redor não é meu. É um empréstimo de Deus na minha vida para que eu me autopreserve, para que eu tenha uma vida, digamos, confortável e saudável, e que eu possa usar tudo que eu tenho ao meu redor de maneira sábia e devocional. Segundo a filosofia védica, o importante não é possuir ou não bens materiais, mas sim como eles são utilizados. Vou ler novamente. Segundo a filosofia védica, o importante não é possuir ou não possuir bens materiais, mas sim como devemos utilizar. Então, a forma como você utiliza seus bens materiais é que faz toda a diferença. O buscador deve ver os ganhos materiais como uma oportunidade de servir a Deus e aos outros, sem se apegar a eles ou deixar que esses ganhos desviem o seu foco espiritual. O buscador deve ver os seus ganhos materiais como uma oportunidade de servir a Deus. Como é que eu posso servir a Deus com meus ganhos materiais? Ajudando nas causas divinas, ajudando aqueles que querem desenvolver essa causa divina, os mestres que são iniciados, eles viajam, eles precisam de ajuda financeira. Vai ter um evento da consciência de Krishna, vai ter um evento ali que eu vou me aproximar mais de Deus, então eu uso esse dinheiro para isso, e não para ficar utilizando esse dinheiro com roupas caras, carros caros, bens, etc., preocupado com isso, com aquilo outro. Bom, é o que está sendo lido aqui e é o que eu tento praticar na minha vida e vejo que tem um significado importantíssimo dentro desse contexto. O buscador deve ver os ganhos materiais como uma oportunidade de servir a Deus e aos outros, sem se apegar a eles ou deixar que esses ganhos desviem o seu foco espiritual, ou seja, leve você para o gozo dos sentidos e para o condicionamento aos gozos dos sentidos. Uma alma devotada pode usar sua riqueza para promover o bem-estar da sociedade, apoiar as causas espirituais ou ajudar outros a progredir em seu caminho espiritual. Ao fazer isso, ele transforma os bens materiais tanto como meio para cumprir seu Dharma, quanto para acelerar o seu avanço espiritual. A chave é manter-se desapegado, lembrando sempre que o objetivo é o crescimento espiritual. Lembrando sempre que o objetivo disso tudo, dessas causas espirituais, de ajudar os outros a se desenvolverem em seu caminho, comprar livros, fazer leituras aqui no YouTube, se associar com as pessoas também que pensam assim, é muito importante. A chave disso tudo é manter-se desapegado, porque enquanto eu estou apegado ao meu gozo dos sentidos, às coisas materiais, esqueça crescimento espiritual. Aí você não vai ter foco, você não vai ter concentração. Maia vai colocar um monte de empecilho na sua vida e você vai deixar para lá. Porque você vai dizer, meu Deus, como é que eu posso lidar com tanta demanda na minha vida? A primeira obrigação é crescimento espiritual. Se você coloca seu crescimento espiritual em segundo plano, sinto muito lhe dizer que você está indo na direção contrária. A chave é manter-se desapegado, lembrando sempre que o propósito final é o crescimento espiritual e não a acumulação de bens para satisfazer o falso ego.
ou os sentidos. Desta forma, os ganhos materiais não se tornam um obstáculo, mas uma ferramenta para apoiar o progresso espiritual. Então, usar o que você tem, o que Deus te deu, está te dando diariamente para o seu progresso espiritual e para as causas espirituais. Quais são os verdadeiros problemas da sociedade humana? Nossa, acho que daria um livro. Mais do que nunca, a sociedade está desorientada ao desconhecer que o propósito da existência humana é libertar-se do samsara, o ciclo material que prende a alma a sucessivos nascimentos e mortes. Devido a esse desconhecimento, todos se voltam para a satisfação dos desejos materiais e se enredam cada vez mais em atividades de gozo dos sentidos. Jaman Mityu Chara Vyandi Dukha Dosha Nudashana. Dosha Nudashana. Estas palavras indicam que devemos perceber que nascimento, velhice, doença e morte são os verdadeiros problemas dos seres corporificados. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 9. Devemos perceber que o nascimento, a velhice, a doença e a morte, nascer, envelhecer, adoecer e sair daqui com a morte, são os verdadeiros problemas dos seres corporificados. Sem entender este ponto, fica difícil desenvolver o ímpeto para renunciar ao gozo dos sentidos e buscar o verdadeiro progresso espiritual. Sem entender que a gente está aqui e a gente passa por esse nascimento, velhice, doença e morte, que esses são os nossos verdadeiros problemas, porque a gente nascer aqui já é um problema, a gente envelhecer se torna outro problema, a gente adoecer piorou e morrer, aí vem medo e vem os verdadeiros problemas nos atacar. E se a gente não tem uma base espiritual, se a gente não tem um crescimento espiritual, um progresso espiritual verdadeiro, a gente vai ficar perdido, perdidinho. Mas se a gente é uma alma sábia, a gente tem verdadeiro conhecimento, a gente busca esse conhecimento e utiliza esse conhecimento, a gente pode mitigar essas misérias materiais, como diz a Bhagavad Gita no capítulo 6, verso 17. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga, que leva à união a Deus. Então, com esse entendimento, a gente vê, nós podemos perceber como nós temos esses 4 problemas: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Esses são os nossos verdadeiros problemas e nós devemos nos libertar deste mundo material e não buscar os ganhos materiais para que motive mais desejo material e a gente fique enredada e não saia mais nunca desse ciclo de nascimentos e morte. Nascer, envelhecer, morrer, adoecer e morrer. Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então, esses são os verdadeiros problemas nossos, que nós devemos prestar atenção com relação ao nosso Dharma e com relação à nossa consciência e com relação ao nosso servir a Deus em consciência de Deus para sair destes verdadeiros problemas das nossas vidas. Porque os problemas da vida não é dinheiro, o problema é a gente estar preso em nascer, envelhecer, adoecer e morrer. E que se a gente não se regular com relação a todos esses hábitos, comer, dormir, se divertir e trabalhar, a gente pode ficar preso e a gente jamais vai sair deste cativeiro terreno. Com gratidão, encerro mais um dia aqui de diálogo sobre o Dharma, a lei que rege o universo e a ética de cada um, de Chandramukha Swami, meu querido mestre espiritual. Gratidão.